nós estamos aqui. Creio que assim seja também com cada um dos amados, né? E o motivo, vejo que não tem outro, como a irmã já orou ali com as crianças, né? É Cristo. Tudo é para Cristo, em Cristo, e a palavra fala que assim deve ser. E todas as coisas converjam para Ele, né? Esse é o propósito do Pai no Filho. E tudo que o Pai já preparou para nós, Ele preparou aonde? É no Filho. Então não tem nada fora do Filho. Abram comigo suas Bíblias em Mateus 22, 29. O tema, meus irmãos, para o nosso estudo de hoje pela manhã é o poder de Deus. E o poder de Deus não pode também estar em outro lugar a não ser aonde? No Filho, né? Então Mateus 22, 29, acompanha comigo aí, assim está escrito. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Vamos ter mais um breve momento de oração. Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te louvo, Pai, te bendigo, Pai, e te agradeço, primeiramente pelo Senhor ter nos concedido, Pai, uma ótima noite de sono, de descanso, Pai. Deitamos, ó Pai, dormimos e acordamos porque o Senhor é conosco, ó Pai. E agora nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue falando aos nossos corações, Pai, para que não paira nenhuma dúvida, Pai, no meu coração, no coração dos irmãos que aqui estão presentes, no coração daquelas pessoas que irão ouvir a Tua Palavra futuramente, se assim o Senhor permitir, através das redes sociais. Que tudo seja, Pai amado, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Então, meus amados, o texto aí é bem claro, né? Por que que eu erro, por que que você erra, por que que uma pessoa erra? Por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a necessidade minha e de cada um de vocês é o quê? Conhecer o poder de Deus. Se nós conhecermos o poder de Deus, nós não vamos errar, ou nós vamos errar menos, né? Porque agora para conhecer também o poder de Deus precisamos o quê? Conhecer as Escrituras, né? Que o poder de Deus vem na sequência, ó. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Um breve comentário aqui. Por que nós precisamos conhecer as Escrituras? Abra comigo aí em 2 Pedro. 2 Pedro 1, 20 e 21. O porquê, a necessidade de nós conhecermos as Escrituras. E nós vamos ver no decorrer do estudo que o poder de Deus se manifesta através das Escrituras, mas através da palavra, através do Filho. Ele é o verbo de Deus, né? E assim está escrito, 2 Pedro 1,20. Sabendo primeiramente isto, então tem que saber, antes de tudo saber o quê? Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou interpretação, né? Porque nunca, jamais, diz aí, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos como? Pelo Espírito Santo. Então aqui, Paulo, João, Pedro, seja lá quem for, eles não falaram aquilo que eles achavam que era, não é isso? Mas eles falaram guiados, movidos, orientados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Então, primeiramente, eu tenho que saber isso. É que nenhuma parte aqui da profecia é de particular interpretação. Ninguém falou aquilo que eles achavam, aquilo que eles pensavam que eram, não. Então, e se nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, quer dizer o quê? Que toda a Escritura é inspirada por quem? É inspirada por Deus. É isso? Abra comigo rapidão aí, 2 Timóteo 3,16. Bem pertinho aí.
2 Timóteo 3,16, que vai dizer isso que eu acabei de falar aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E pela Escritura ser toda inspirada por Deus, ela serve para quê? Para que ela é útil? Ela é útil para o ensino, para que mais? Para a repreensão, para o quê? Para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para quê? Para quantas? Para toda boa obra. Então, olha aí, meus amados, a importância de nós conhecermos as Escrituras. Ainda ontem nós vimos com os jovens mais uma parte do Lamentações 3:21, trazer à memória aquilo que me dá esperança. A irmã falou ali, inculcar na cabeça das crianças. E é o que a palavra de Deus fala, não é isso? Nós estamos trazendo a memória, estamos lembrando o tempo todo do quê? Daquilo que pode me dar esperança. Daquilo que pode dar esperança para o irmão, para a irmã, para o ouvinte, para aquelas criancinhas, né? Nós estamos trazendo a mente. Por quê? Por outro lado, o mundo tem tentado apagar da nossa mente, da nossa memória o quê? Os benefícios que o Senhor fez para nós, para a sua igreja. E fez através de quem? Do Filho. Então nada que o Pai tinha para fazer para a sua igreja, Ele fez fora do Filho. Então tudo foi feito aonde? No Filho. Antigamente, como é que o Pai falava com os profetas? O Pai falava conosco, com o povo, através dos profetas. Lá no comecinho de Hebreus fala isso, né? Hebreus 1, os primeiros versículos ali. Fala, vendo Deus antigamente falado com o povo, através dos profetas, hoje Ele fala conosco como? Através do Filho. E tudo está escrito aonde? Aqui na Bíblia. Por isso a necessidade de nós conhecermos as Escrituras, não é isso? E daí ele vai para a segunda parte, fala, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Às vezes nós queremos ser cheios do poder de Deus, né? Mas não temos nada de Cristo em nós. Então ficou bem claro para mim, e eu creio que vai ficar para os irmãos também o quê? Que o poder de Deus, ele se manifesta onde? É no Filho. Não tem outra coisa. Então, quer ser cheio do poder de Deus, seja cheio do quê? De Cristo. Não é isso? Simples. Agora, às vezes nós queremos ser cheios do poder de Deus e sermos vazios de Cristo. E daí? Por isso, meus amados, a palavra também fala que em João 5, 39 e 40. Abram comigo aí. João 5, 39 e 40 vai estar dizendo assim. Isso porque tem muitas pessoas que acham que por muito conhecer a Bíblia, conhecer a Escritura, elas têm a salvação. Elas pensam que por conhecer demais o que é a palavra de Deus, elas estão salvas. Mas não é. Tanto é que Jesus falou bem claro aí, João 5, 39 e 40, examinais as Escrituras, porque julgais, ou buscais, ter nelas o quê? A vida eterna. Agora preste atenção nesse finalzinho, ele fala assim, são elas mesmas que testificam de mim. Então toda a Escritura, toda a palavra vai apontar para quem? Do começo ao fim. Vai apontar para o Filho de Deus, Jesus Cristo. Não é isso? E daí ele fala no 40, Contudo, porém, entretanto, não quereis vir a mim para terdes vida. Então a vida está em Cristo. Agora é por intermédio de nós conhecermos a palavra de Deus que nós vamos chegar a quem? Deus, em outras palavras, Deus vai se revelar, vai se manifestar a mim e a você como? Através da palavra dele. Não é isso? Porque se nós ficarmos só na letra, meus irmãos, o que acontece? A letra mata. Não preciso abrir mais. Lá em 2 Coríntios 3,6 vai falar que a letra mata e o Espírito o quê? O Espírito vivifica. Então é o Espírito que dá vida. João 6,63, ainda bem que está escrito, O Senhor Jesus fala assim, que o Espírito é o que vivifica. Então o Espírito é o que dá vida. E dele pega e fala, a carne para nada aproveita. Agora ele termina dizendo, as minhas palavras, ou as palavras que eu vos tenho dito são o quê? São Espírito e são vida. Simples, meus irmãos. Então hoje, no decorrer aqui, eu vim aqui não para falar nenhuma
novidade para vocês, porque não tem novidade. Não há outro evangelho, não há outro meio pelo qual uma pessoa é salva. É isso? Agora, eu vou falar a dependência do Espírito Santo de Deus aqui sobre o quê? Sobre aquilo que está escrito lá em Apocalipse 25, 21, 5 e 6. Abra aí para acompanhar comigo rapidamente aí. Apocalipse 21, 5 e 6. Eu vou falando aqui, vocês acompanham aí, tá? Vou falar um pouco mais aqui sobre aquele que faz nova todas as coisas, né? Vou falar um pouco mais aqui também, trazer a memória dos irmãos, dos ouvintes, sobre aquele cujas as palavras dele são palavras fiéis e verdadeiras, né? Falar um pouco mais, trazer à mente, a memória, lembrar os irmãos, os ouvintes, daquele que diz: tudo está feito, está consumado. Falar um pouco mais daquele que disse que daria de beber da água da vida, diretamente da fonte, né? E daria de graça a quem quiser. Por isso ele até faz o convite para nós, né? Lá em Isaías 55:1, não precisa abrir, eu vou citar aqui para os irmãos, nós ganharmos tempos. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então é nele, em Cristo, naquele que é o poder de Deus, que nós vamos caminhar um pouco mais aqui durante esta manhã. Eu quero aqui trazer a memória, trazer a mente dos irmãos, das irmãs, dos ouvintes, um pouco mais sobre esse que é o poder de Deus para mim e para cada um de vocês. E Romanos 1, 16 e 17. Nós vamos começar a ver aonde é que está o poder de Deus, onde é que o poder de Deus se manifesta, se revela a cada um de nós. Então, Romanos 1, 16 e 17, diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nisso que nós acabamos de ler aí, meus irmãos, quem é o poder de Deus? Aonde o poder de Deus se manifesta? Através do Evangelho, né? Pois não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele continua dizendo, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então, não só o poder de Deus, como a justiça de Deus, também se revela onde? No Evangelho. E quem é o Evangelho? O Filho, Jesus Cristo. Uma pessoa antes de tudo, né? E depois o quê? A obra, o sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário. Pela qual ali Ele, ao nos incluir, nos fazer participante daquela morte com Ele, pela morte com Ele tira a nossa vida velha, a nossa vida de pecado. Segundo a Bíblia, meus irmãos, a única coisa que impede uma pessoa de ter comunhão com Deus é o quê? É os nossos pecados, né? Os seus pecados. Diz lá, através do profeta Isaías, que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Agora, do que o Senhor Jesus nos libertou quando Ele nos incluiu no corpo dele naquela cruz? Ele nos libertou do pecado, não é isso? Então, Romanos 6,6 vai falar, sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, para que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, o corpo do pecado, a fonte geradora de pecado, foi desfeita, foi destruída, de uma vez para sempre, aonde? Pela nossa inclusão, nossa morte com Jesus lá na cruz. Está escrito, Romanos 6,6. Mas não para por aí, né? Ao terceiro dia, Deus ressuscita Jesus dos mortos, não é isso? É o que a minha Bíblia diz. Se vocês também creem que já leram na Bíblia de vocês, também está escrito isso.
Só que o Senhor Jesus, assim como Ele nos incluiu na sua morte, Ele nos inclui também na sua ressurreição, né? Então, pela morte com Ele tira a nossa vida velha, a vida de pecado. Pela ressurreição com Ele nos dá uma nova vida, uma vida justa, uma vida santa, uma vida eterna, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o novo nascimento, em outras palavras, né? Simples, né? Então, quer ser cheio do poder de Deus? Creia na sua morte, na sua ressurreição em Cristo, porque assim você terá o Filho de Deus vivendo em você, dentro de você. Aí com certeza você vai ter todo o poder de Deus dentro de você. Simples, né? Agora, infelizmente, muitos querem ser cheios do poder de Deus, mas não tem a Cristo, aquele que é o poder de Deus. E daí? Vai ser cheio de qualquer outra coisa, menos do poder de Deus, não é isso? Não sei o que diga, a palavra de Deus. Ainda bem que tudo isso está escrito. No tocante à salvação, meus irmãos, não tem outro meio, não tem outro nome dado aqui abaixo dos céus, pelo qual alguma pessoa possa ser salva. Isso está escrito lá em Atos 4:12. Pode acompanhar aí. Fala assim, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não tem. Às vezes a gente ouve falar em tantas coisas, né? Mas no tocante à salvação, não tem. Nós somos salvos pela graça, né? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem do pastor, não vem do padre, não vem do papa, mas vem de quem? Vem do Senhor. E ainda bem, né? É obra única e exclusiva de quem? Dele, do nosso Pai, do Todo-Poderoso. Continuando aí em Atos mesmo. Atos 4:17 e o 18. Porque por se tratar de que não há outro meio, outro nome pelo qual uma pessoa possa ser salva, isso incomoda muito os religiosos, incomoda muitas autoridades, né? E é o que aconteceu aqui, meus irmãos, lá no passado já. Aqui o irmão Pedro e João, eles estavam lá em Jerusalém, eles não estavam fazendo outra coisa a não ser anunciar o quê? A Cristo. Essa era a mensagem deles. Só que antes de anunciar, eles viviam tudo aquilo que eles falavam. E começou a incomodar muita gente, porque até os principais, muitos dos principais estavam crendo em Jesus, através da vida daqueles irmãos, através daquilo que aqueles irmãos estavam professando lá. E daí diz assim, 4:17, Atos. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. E no 18 ele fala assim, chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Olha só a importância, né, de nós primeiramente vivermos, sabermos, crermos e crendo tenhamos vida, né, e vida em abundância. E daí anunciar aquele que é o único meio pelo qual uma pessoa se achega a Deus, é reconciliada com o nosso Pai, que é através do Filho. E se nós estamos pregando alguma coisa e não tem incomodado ninguém, a gente tem que ficar meio esperto, né? Será que nós estamos pregando, levando a mensagem certa? Porque a única mensagem, eu vejo, tenho certeza, convicção disso no meu coração, que vai incomodar o inimigo é o quê? É a mensagem da cruz. Por quê? Porque a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, vamos ler já esse texto, lá de Coríntios. Mas então aqueles irmãos ali chamaram eles para fora, ameaçaram eles e falaram, vocês não vão mais ensinar no nome de Jesus, não. E será que eles obedeceram? Vamos continuar aí em Atos mesmo, quer ver? 5:42. Olha só, as autoridades chamaram ali Pedro e João, falou para eles não mais ensinarem o nome de Jesus, mas eles fizeram o quê? Pelo contrário, todos os dias, né, que está escrito aí? No templo, e onde mais? De casa em casa,
Eles não cessaram de ensinar e de pregar quem? Jesus, o Cristo. Então qual que é a mensagem que nós temos que pregar que Jesus mandou? É Ele, Jesus, o Cristo. E de pregar o Evangelho. O Evangelho é Ele. É o meio pelo qual o poder de Deus é manifestado para nós. E para todas as pessoas também. Só que nem todos creem. Nem todos recebem como é na verdade a palavra de Deus, E tem uma consequência disso, meus irmãos, logo na sequência aí, pula para Atos 6, 7. O fato deles viverem Cristo dia a dia, deles pregarem Jesus, o Cristo, dia a dia, estava acontecendo algo. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Viu por que eles incomodavam as pessoas daquela época? Porque até muitos dos principais ali, muitíssimos sacerdotes estavam obedecendo a eles. Ou seja, estavam crendo no Senhor Jesus Cristo, através daquela mensagem que Pedro e João estavam anunciando. E nós ainda estamos livres, um tempo livre ainda. Mas vai chegar um momento, mediante a palavra de Deus, que nós também vamos ser impedidos de falar em o nome de Jesus, anunciar Jesus o Cristo como Senhor e Salvador. E daí? Será que nós vamos agir como esses amados aqui ou não? Ou vamos aproveitar, vamos ficar já tudo em casa, Que às vezes nós queremos só um motivo para ficar em casa. Daí nós vamos estar sendo proibidos de anunciar. E daí? E eu vejo, irmãos, agora eu falo, acredita quem quiser, porque eu creio que é o que está faltando para a igreja do Senhor. Para nós amadurecermos de verdade, Falta o quê? É perseguição. Que livre, nós já negamos Ele, Sem ser obrigado por ninguém, por nenhuma autoridade, a gente vive negando Ele dia a dia, por livre e espontânea vontade. Vocês imaginam a hora que começar aí alguma autoridade falar, ninguém mais vai pregar, não vai anunciar nada em nome de Jesus, e daí? E é aí que os verdadeiros filhos do Senhor vão começar a se revelar. E que o Pai tenha misericórdia de nós, para que, se nós estivermos aqui quando isso começar a acontecer, nós não venhamos a nos envergonhar dele. Porque nós vamos ler aqui também, que aquele que se envergonhar dele aqui neste mundo, ele vai se envergonhar diante do Pai também. Mas vamos andar um pouco mais aqui. Agora abram comigo lá em Marcos. É que eu estou acabando de falar aqui, se não me engano, é isso mesmo. Marcos 8, 38. Marcos 8, 38, assim está escrito. Porque então é qualquer pessoa, que nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, o que vai acontecer? Também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Olha aí, meus irmãos, Como disse, nós por livre e espontânea vontade estamos negando a Ele. Mas quando é que eu nego a Ele, que eu envergonho a Ele? Quando o Senhor me dá uma oportunidade de pregar para alguém e eu não prego. Será que o Senhor nunca colocou alguém diante de nós para nós pregarmos para Ele? Às vezes a pessoa fala, irmão, mas eu não sei pregar, não tenho de onde pregar. Pregar é para o pastor, é para quem tem o dom da palavra. Não, qualquer um, O apóstolo Paulo, o irmão Paulo, ele falou o quê? Eu criei, por isso falei. Então todo aquele que creu realmente vai falar. O Senhor vai dar oportunidade no dia a dia ali, eu creio. Nós estivermos ali alicerçados, firmados em união com o Pai, nós vamos saber na hora certa de agir. Por quê? Nós não vamos estar falando por nós mesmos, Mas falando de quem? Falando dele. Então Deus disse, está escrito, Ele falou que colocaria as palavras certas na nossa boca na hora certa. É do meu interior, do interior daquele que crê, o que vai acontecer? Rios de águas vivas vai fluir. Então vai fluir como? Naturalmente. Então mais uma vez diga a necessidade de nós trazermos a memória, estarmos lembrando sempre do quê? De todos os feitos, todos os benefícios que o Senhor fez
por mim, por cada um de vocês. Simples, né? Muito simples. Volto para Atos de novo. Atos 17, 6. Deixa eu abrir aqui. Atos 17. Aqui já é Paulo e Silas lá em Tessalônica, né? Atos 17, 6. Assim como Pedro e João lá em Jerusalém, que estava Paulo e Silas em Tessalônica, também anunciando o quê? A mesma coisa, o mesmo assunto que aqueles dois irmãos, Pedro e João, anunciavam em Jerusalém. Estava anunciando Jesus o Cristo. E tiveram consequências também bem semelhantes, né? Tiveram problemas. Ele chega aqui no versículo 6 e fala assim, ó: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, fazendo o quê? Afirmando ser Jesus outro rei. Então estava incomodando aquelas autoridades ali. Mandaram atrás dele, só que chegaram na casa de Jason, não encontraram a Pedro, não encontraram a Paulo, melhor dizendo, Paulo e Silas, e pegaram Jason ali, falaram: não, ele hospedou eles. O que eles estavam fazendo? Eles estavam transtornando toda a Tessalônica ali. Então esses amados, onde eles passavam, anunciando Jesus o Cristo, fazer o quê? Eles causavam um alvoroço, eles transtornavam todo aquele lugar, aquela cidade. É por causa do quê? Por causa daquilo que eles viviam, daquilo que eles pregavam. Agora eu pergunto de novo para nós, para mim, para cada um dos irmãos, para cada um dos ouvintes: aquilo por onde a gente passa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, tem causado algum transtorno na vida de alguém? Tem incomodado alguém? Se não tem, de nós temos que abrir o olho, né? E ver aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que nós estamos anunciando. Porque antes de tudo temos que viver. É isso? Ontem nós vimos aqui. Só não lembro o texto de cabeça, mas fala aqui: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Tiago, né? Aí. Então temos que falar e proceder. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, para a vergonha nossa, nós falamos de uma maneira e procedemos de outra diferente, não é isso? Aí nós não vamos impactar a vida de ninguém, né? Então temos que falar e proceder. Aliás, era assim que Jesus ensinava, né? Ele ensinava fazendo. Ele fazia e ensinava. Nós temos o quê? Para impactar vidas onde nós estivermos, temos que viver, falar, né? E proceder da mesma maneira. E eu tenho certeza que nós vamos começar a impactar vidas de pessoas, vamos começar a incomodar aquele ambiente onde a gente está. Por quê? Porque é a palavra de Deus, não é minha, não é a palavra do irmão, não é a palavra da irmã, né? Vamos andar um pouco mais aqui. Para a gente pegar todo esse contexto aí, meus amados, chegar aqui nesse 17,6, nós temos que ler, depois vocês leiam em casa desde o 1, tá? Atos 17:1, Paulo e Silas ali, o que eles andavam fazendo ali em Tessalônica, para chegar aqui nesse versículo 6 e 7, as autoridades mandaram ali atrás deles para prender eles ali, só que eles já tinham saído, né? Então, agora abram comigo em 1 Coríntios 1:18. Vamos ver um pouco mais aqui, aonde que o poder de Deus se revela, se manifesta, o que é o poder de Deus, né? 1 Coríntios 1:18 vai dizer assim, ó: porque certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então, preste atenção, para os que se perdem, a palavra de Deus, a mensagem da cruz é
loucura. Mas daí ele continua, né? Mas para nós que somos salvos é o quê? O poder de Deus. Então o poder de Deus é a palavra da cruz. 1,17 vai falar assim, ó: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. E preste atenção, ó, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. Agora pula lá para o versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Então aprove a Deus salvar os que creem como? Pela loucura da pregação. Então não tem outro meio, meus irmãos. Então a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Por isso, a única mensagem que vai incomodar as pessoas é a pregação do Evangelho. Outras, nossa, o diabo fica assistindo ali de mão dada com os ouvintes, né, quando a mensagem da cruz não é anunciada. Não se escandaliza com isso não. Mas aonde não tem esta pregação, palavra da cruz, o Evangelho, o diabo fica ali, ó. Talvez está ali assim, mas tem um diabinho meio assistindo, de mão dada ali, né, pô. E dando glória a Deus e aleluia. Ô irmão, não está falando bobeira aí não. Está falando mediante o quê? Aquilo que a palavra nos revela. Quando viram lá Jesus lá na cruz, falou, não, de modo algum, né? E o próprio discípulo, né, falou. Disse, não, na cruz não, né? Desce daí. Deu outro lá, não, se você é rei mesmo, desce daí da cruz, salva-te a ti mesmo, para poder salvar os outros também. Vai salvar os outros, não pode salvar nem a você mesmo. Desce da cruz, cruz não. Então pode ir para qualquer lugar, menos para onde? Menos para a cruz. Por que será, meu? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque esse é o único meio pelo qual uma pessoa é reconciliada com o Pai. Vamos ler aí, vai ficar bem claro. Quer ver? Aí mesmo é 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Vou ler aqui, vocês acompanham comigo aí. Mas depois nós vamos ler outro texto que vai ficar mais claro ainda. Diz assim, ó: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, né? Por que será, meus irmãos, que Paulo, aqui quando escreveu para os Coríntios, ele não foi ali com sabedoria humana? Ele continua falando, como chegar lá. Porque decidi nada saber entre vós, senão o quê? Jesus Cristo. E como? Este crucificado. E foi em fraqueza, foi com temor e foi com grande tremor que eu estive entre vós. Ele fala agora no versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, repito mais uma vez, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Olha o propósito pelo qual Paulo não foi ali com sabedoria humana. Então hoje nós vemos muito, né, essas pessoas aí que são muito cheias de conhecimento, usar aí de uma linguagem e querer se exibir, querer se exaltar, vamos pôr assim, melhor palavra, querer se sobressair sobre os demais, né, usando aí tantas palavras de conhecimento aí, né, conhecimento humano. E ele fala aqui no 5, ó, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim aonde? No poder de Deus. Então o Evangelho é simplicidade. Nada contra aqueles que sabem. Mas se tinha um irmão que poderia ostentar uma sabedoria humana aí, era o próprio Paulo, né? E ele falou, não, eu não fui até vocês com sabedoria humana, não. Para quê? Com um objetivo, com um propósito. Para que a fé de vocês não estivesse apoiada na sabedoria humana, no Paulo, mas em quem? No poder de Deus. Naquele que habita em Paulo. E aquele que habitava em Paulo é o mesmo que habita em mim, que habita em cada um de vocês. E habita em cada um daquele
que o Senhor levar a crer na sua morte e na sua ressurreição em Cristo. Bobo somos nós, ou aquelas pessoas, ou alguém, vamos pôr assim, que fica aí, tentando se apoiar em sabedoria humana, achando que com isso vai ganhar almas para o Senhor. Só há um meio de nós ganharmos almas para o Senhor, é o quê? Pregando o Senhor Jesus, o Cristo, e este crucificado. Quer agradar ao Senhor? Viva. Não mais você, mas Cristo, né? Primeiro Cristo tem que viver em mim para que depois Ele viva através de mim. Aí sim, nós levando Cristo para onde nós estivermos, nós vamos estar agradando ao Senhor. E vamos estar ganhando almas também para o Senhor, anunciando a Cristo. Não tem outro meio. Então nós vamos ser apenas mais um religioso. Para quê? Para a tristeza nossa e para a vergonha nossa também. Vamos andar um pouco mais aqui, meus irmãos. 1 Coríntios 1, 22. Volta de novo aí, 1 Coríntios 1, 22. O que vai dizer aí, ó? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam o quê? Sabedoria. E o 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. É escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, olha o propósito, ó. Para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Pregamos o quê? A Cristo, que é o quê? O poder de Deus e o que mais? Sabedoria de Deus. Então o poder de Deus é Cristo. E Ele não é só o poder, Ele é também o quê? A sabedoria de Deus. Ah, mas conhecimento e sabedoria é a mesma coisa, não é não. E conhecimento qualquer um pode adquirir, não é isso? Basta ser dedicado, querer, estudar, buscar conhecimento, vai ser cheio de conhecimento, hein? Tem muitas pessoas que são cheias de conhecimento, mas que são vazias de sabedoria. Porque a sabedoria, mediante a palavra de Deus, é que é uma pessoa, é o próprio Cristo. Viram só? E sabedoria, a sabedoria de Deus nós vamos adquirir como? É passando o tempo com o Senhor, né? Contemplai-o e sereis iluminados. Busque a face de Deus e receba a luz. Então, quanto mais tempo, quanto mais nós nos dedicarmos ao Senhor, nós vamos ser o quê? O Senhor vai estar nos tornando mais sábios, por quê? Cristo vai sendo formado em mim, Cristo vai sendo aumentado dentro de mim. Consequentemente, se Ele é o poder de Deus, Ele é a sabedoria de Deus, eu vou ter mais poder de Deus, eu vou ter mais sabedoria de Deus. Não é isso? Então, para eu ser uma pessoa cheia do poder de Deus, uma pessoa que tenha cheia de sabedoria, vai depender da quantidade que eu tenho de Cristo formado em mim. Tá certo, Felipe? É o que a palavra diz, né? Então, só que nem todos concordam da mesma forma, da mesma maneira. Então, olha de novo a necessidade de nós trazermos isso à nossa memória. Está lembrando os irmãos, está lembrando os ouvintes. É que não tem outro meio. Quer ter poder de Deus em você? Creia. Creia no Senhor Jesus, creia na sua morte, na sua ressurreição com Ele. Não tem outro meio. Senão nós vamos ser de novo, diga aí, apenas mais um religioso. Vamos estar enganando a nós mesmos primeiramente, e achando que vamos ter vida, se nós estamos crendo de outra forma, de outra maneira, e amanhã depois nós podemos morrer e permanecer onde já estamos no inferno, e daí? Isso é sério, né? Porque hoje nós estamos aqui, daqui a pouco podemos não estar mais, e daí? De repente, à noite o irmão vai pregar aqui, já vai ter, pode ser, se o senhor quiser, pode ter alguém dentro de um caixão, e daí? A gente não, a gente tem a certeza que vai estar aqui, né? Para ver como é que nós somos. E se nós partirmos daqui, meus irmãos? Qual que é a nossa esperança? A esperança do irmão, da irmã? Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Eu não sei como é que é a vida do irmão lá. Quando ele está sepultando lá, poxa vida, você já chegou a pensar, poxa, agora é fulano, daqui um pouco mais pode ser eu, né? Você pensou? E se a pessoa não tiver, penso comigo que se a pessoa não tiver uma firme convicção ali,
uma esperança viva, de repente pode até entrar ali em depressão ali, né, irmão? Assim, pô, eu não vou trabalhar mais aqui não, é o último, estou fora daqui. E daí? O apóstolo Paulo falou assim, que ele não via, ele ansiava, não via a hora de deixar o corpo e ir habitar com o Senhor. Por quê? Porque enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, não é isso? Será que alguém de nós aqui por algum momento já ansiou, já teve esse desejo assim? Senhor, eu quero deixar esse corpo habitar com o Senhor. Às vezes a gente já fica ali com um probleminha de doença, uma dor ali, já acha que vai morrer, né? Às vezes a pessoa já começa a ficar desesperada, com medo, e daí ela busca o Senhor, né? Confirma, corre para a igreja, né? Vamos pôr entre aspas assim, né? Vocês veem. A gente está tão bem, né? Mas também quando está tão bem, a gente até esquece do Senhor, e daí? E o Senhor permite que venha uma adversidade na nossa vida para nós lembrarmos dEle. É isso? É o que a palavra fala. E a gente lembra, e as pessoas lembram, e as pessoas vêm para cá, correm para dentro. E depois Sara vira as costas para o Senhor de novo, e daí? Então, se é assim, o Senhor vai ter que deixar sempre essa pessoa aí com uma adversidade, com um problema. Para quê? Para que ela esteja sempre lembrando do Senhor. 2 Coríntios agora. 2 Coríntios 5, 17. Texto bem conhecido, né, irmãos? 2 Coríntios 5, 17 vai dizer assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, uma nova criação, né? Então aquela criatura velha, aquela criação velha, já morreu com Jesus lá na cruz. E pela ressurreição em Cristo, agora vem o quê? Uma nova criatura, uma nova criação. Um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, né? E ele fala ali, continua falando, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Naquela vida velha, o Valdir velho morreu com Jesus lá na cruz. Agora também tem o quê? Me despir, né? Das obras do velho homem. É para mim me despojar das obras do velho homem. Mas eu não consigo. E corre para o pastor, pastor, o que eu faço? Eu não consigo parar de mentir, não consigo parar de fazer isso, não consigo parar de fazer aquilo. Creio que o pastor também não vai saber, mas vai aconselhar, né? Vai falar assim, ó, conheço uma pessoa que pode, que é quem? Jesus Cristo. Esse sim, esse pode. Ele me ajudou, e Ele vai te ajudar também com certeza, né? Porque a palavra fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, agora como é que vai invocar? Aquele que nunca ouviu falar. Então, olha só, mais uma vez, a necessidade de nós estarmos trazendo a nossa mente, estarmos lembrando, vivendo e anunciando a Cristo. Para quê? Para que outras pessoas também venham ao conhecimento. E que elas sabendo, elas possam crer, e crendo, elas tenham vida. E vida em abundância. Foi para isso que o Senhor Jesus veio a esse mundo, né? Para que todos tenhamos vida. E vida não é uma vida qualquer não, é vida em abundância. Começa aqui, mas depois é uma vida eterna. Então ele continua. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, no 18 ele fala assim, ó. E tudo provém da onde? Provém de Deus. Então tudo, meus irmãos, tudo está escrito aí, ó. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Por meio de Cristo. Então, Deus não reconcilia ninguém com Ele através de religião A, religião B, religião C, não. É por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Preste atenção nisso. O Senhor me reconcilia você com Ele próprio através de Cristo. E nos dá, coloca em nós o ministério da reconciliação. Ele fala saber o que é, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que vem ser isso, meus irmãos? Nada mais é do que a única forma, a única maneira pela qual o Senhor
reconcilia o pecador com ele através de quem? Através da pessoa de Cristo. Fica bem claro novamente. Vamos pegar um exemplo aqui de um casal. Tem um casal, o casal se separa. Daí vem lá, vamos usar a figura do pastor, né? Escolhe para o pastor, e do pastor vai fazer o que ali com aquele casal? Vai trabalhar o que com eles? Na reconciliação, não é isso? Vai tratar com um, trata com o outro, para que se reconcilie. Então assim era nós. Nós éramos o que antes do pecado? Amigos de Deus, nós éramos perfeitos. É isso? Mas agora com a entrada do pecado no mundo, nós nos afastamos do Senhor. Nós nos separamos dele. Ainda bem que veio Cristo e nos reconciliou com o Pai de novo. Aí se manifesta o amor de Deus para conosco, em que nós, sendo inimigos, Romanos 5,8 fala, né? Que Deus prova o seu amor para conosco, em que sendo nós pecadores, né? Cristo veio e morreu por mim e por você, para quê? Para nos reconciliar com o Pai. Isso deve alegrar o nosso coração, mas não basta, né? Infelizmente para muitos isso não basta, não é o suficiente. Há necessidade de Cristo e mais alguma coisa. Então Cristo não é o essencial, não é o suficiente. Por que será, meus irmãos? Vamos continuar ali. No 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Para quê? Olha o propósito de novo, né? Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Bem claro, né? Que acho que qualquer pessoa assim não precisa de muita revelação nesses textos que nós lemos aqui. Conhecer um pouquinho assim ter um pouquinho de discernimento já entende bem claro aqui. Não há outro meio pelo qual uma pessoa é aceita fora do sacrifício de Cristo. Atos 1:8. Atos 1:8, meus amados, assim está escrito. Como é que eu vou receber? Como é que aqueles irmãos, aquelas pessoas lá receberam ali o poder? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ah, meu irmão, mas isso foi lá no Pentecostes, lá. Agora, trazendo para nós, quando meus amados, que o Espírito Santo vem sobre nós, vem para dentro de nós, melhor dizendo. Quando nós cremos, conforme lá em João 12:32, Jesus falou o quê? E eu, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Então, quando o Senhor nos leva a crer nessa verdade, nós somos atraídos ali no corpo do Senhor Jesus. Depois, certo dia, morremos com Ele, pela nossa morte, quando nos liberta do pecado. Terceiro dia, Deus ressuscita Jesus dos mortos, mas nos ressuscita juntamente com Ele, nos dá uma nova vida pela ressurreição em Cristo. A partir desse momento, o Espírito Santo de Deus, a Trindade, né? O Espírito de Cristo e o Espírito Santo, passa a habitar dentro de nós. Daí o poder de Deus agora habita em nós. Falta o quê? Eu vejo assim que muitas vezes falta nós cairmos em si, né? Que nós temos o poder de Deus em nós. A Trindade habita em nós agora. O que mais nós queremos, meus irmãos? É que daí, tem um texto lá de Coríntios também que fala, né? Que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis, os mais infelizes. E muitas vezes nós estamos esperando em Cristo só nesta vida. Então não é aqui. Não é essa a esperança que nós temos que ter. A nossa esperança é eterna. Cristo em vós, a esperança da glória. Então começa aqui, mas depois tem toda uma eternidade. A gente é tão bobinho, né? A gente não para assim para pensar que, poxa, aqui viver aqui nesse mundo cheio de problemas, né? Cheio de doenças, cheio de adversidade,
É tão bom, né? É ou não é? É bom. Mas você já para pensar viver num lugar assim, onde não tem nada disso? Não vai ter dor, não vai ter nada. Isso aqui é coisa daqui dessa vida, desse mundo. Mas nós estamos tão apegados às coisas aqui que nós não paramos para pensar que já existe esse lugar preparado pelo Pai, para mim e para cada um de vocês, para cada um daqueles que creram na sua morte e na sua ressurreição em Cristo. Nós precisamos levar um pouco mais a sério, né, o cristianismo, e realmente ver se nós já cremos realmente de verdade conforme está escrito ou não. Porque muitos, meus amados, eu quero, oro ao Pai para que todos que estão aqui, que frequentam aqui, sejam salvos. Mas de repente alguém pode não ser salvo. Está ouvindo aí porque a palavra fala, não é eu julgando ninguém, mas a palavra fala que o joio e o trigo vão andar junto, até o fim. Por isso a necessidade de estarmos aí de novo exortando, trazendo a memória, lembrando os irmãos do quê? Daquilo que pode nos dar esperança. E a nossa esperança, a esperança viva para o cristão é Cristo. Não tem outro meio. Aí a pessoa fala, não, mas ele só prega Cristo. Não, eu quero outras coisas, né? Já vimos com o jovem, não, Valdir, você falar disso, você já passou tua mocidade, é fácil dizer isso, né? Mas não. Quão privilegiados são esses jovens que têm na juventude deles conhecerem a Cristo, poderem viver Cristo na sua juventude, dia a dia, poder estar influenciando ali seus companheiros, né? Olha só, e nós vimos que tem dois mais novos que é ainda adolescente, falamos, olha ali, o privilégio desses adolescentes, poder na adolescência ali, já conhecer a Cristo, poder viver Cristo, o privilégio que daí muitos dos jovens nós não tiveram, que os adolescentes estão tendo, e daí? Então, precisamos, meus amados, ter esse compromisso com o Senhor, né? Porque querer ser cheio do poder de Deus, todo mundo quer. Agora, querer ser cheio de Cristo, ninguém quer. Então, ficou bem claro aí, através daquilo que nós lemos, que o poder de Deus é uma pessoa, é Cristo. Né? E tanto o poder de Deus como a justiça de Deus vai se manifestar onde? É manifesta onde? No Filho, no Evangelho, como está escrito. O meu justo viverá pela fé, né? Então eu e você, e cada um daqueles que piamente querem servir a Cristo, serão perseguidos, vamos sofrer tribulação, perseguição, talvez nem tanto como aqueles irmãos lá do passado passaram, né? Outros até mais, de repente, quando chegar no futuro, não sei. Mas o importante é o quê? Termos sempre em mente que nós nunca estamos só. Né? Porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, não é isso? Mateus 28:20, Hebreus 13:5 vai falar isso. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Em Hebreus vai falar que nunca, jamais vos desampararei. E aquele que falou é poderoso e fiel para cumprir com a palavra dele. Amém? Então que nós venhamos dia a dia. Eu quero ler só mais um versículo aqui para nós encerrar. Eu vou ler em duas versões, tá? É o Salmos 90:12. Abra aí, Salmos 90, versículo 12. Primeiro eu vou ler na versão ARA, Almeida Revista Atualizada, que vai dizer assim. Então essa deve ser a nossa oração todos os dias, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para quê? Alcancemos coração sábio. Agora na nova NVI, nova versão internacional. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Então, Senhor, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias para que eu alcance o coração sábio. Senhor, me ensine a contar os meus dias para que o meu coração alcance sabedoria. Amém? Pai amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Mais uma vez eu te agradeço por esse momento. E Pai, se eu disser algo de mim mesmo, Pai, que seja nulo no coração dos irmãos, no coração dos ouvintes, mas tudo aquilo que provém do Senhor, Pai. Que o Senhor ajude a cada um, Pai, a guardar lá no mais profundo, no íntimo do seu coração, Pai. Para que guardando venhamos a praticar e praticando não venhamos a pecar contra o Senhor. Que essa palavra gere vida, Pai, no coração daqueles que a ouvirem. Tudo isso para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Eu te peço que o Senhor nos conceda um ótimo dia, um ótimo almoço a todos, uma tarde também de descanso, e que à noite, Pai, possamos estar de novo aqui juntos, reunidos, para juntos aprendermos um pouco mais de Ti. Porque creio, Pai, que aquilo que o Senhor já revelou no coração do Teu Filho servirá também para a edificação da Tua igreja. E tudo isso para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém.